Nós vamos falar mais sobre isso. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. E hoje é a 14ª mensagem no livro de Efésios. E o tema é a vitória de Cristo e os dons para a sua igreja. A vitória de Cristo e os dons para a sua igreja. O texto está aí, Efésios 4, 7 a 10. Quando eu estava preparando esse sermão, eu pensei, uau, esse é um dos sermões mais energizados que eu pretendo pregar nessa igreja, porque ela fala da vitória do Rei Jesus. Espero que vocês estejam animados à altura do que, não do que eu, irmãos, mas do que o Rei Jesus merece. Glória a Deus. Vamos ler o texto. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, olha só, subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Amém? Irmãos, a maioria das pessoas reconhece Jesus como Salvador. Aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas às vezes a gente acaba se esquecendo que Ele também é o Rei, que governa a igreja e capacita a igreja para o seu serviço. Nessa passagem, Paulo mostra como tudo isso aconteceu. Jesus, ele desceu do céu, veio até o mundo, estando no mundo, venceu o pecado e venceu a morte. Quando morreu, venceu o pecado. Quando ressuscitou, venceu a morte. E depois de ter vencido o pecado e vencido a morte, ressuscitado, ele subiu de volta para os céus, ele diz acima de todos os céus, porque na visão judaica tinha 3 céus, o céu que a gente vê aqui, o ar, onde os pássaros voam, o céu celeste e o lugar onde Deus habita. Então ele subiu acima de todos os céus, como o verdadeiro vencedor, amém? E ele não parou por aí, e diz que ele ainda deu presentes para a sua igreja, e esses presentes que ele deu à igreja, são os dons espirituais. O que é que são dons espirituais? São habilidades concedidas no poder do Espírito Santo, a todos os crentes, para nós podermos servir melhor e fazer a diferença neste mundo. Aliás, se não fosse a única explicação para que a igreja pudesse ser uma organização tão vitoriosa ao longo de 2 milênios na terra, é os dons espirituais. Então, irmãos, em cima disso nós temos aqui uma mensagem central. A obra vitoriosa de Cristo, desde a sua descida até a sua ascensão, garante a nossa redenção e capacita a igreja com dons espirituais para cumprir a sua missão. Vamos ler todos juntos? A obra vitoriosa de Cristo, e aí temos uma pergunta: como é que a obra vitoriosa de Cristo, pode passar? Como a obra vitoriosa de Cristo impacta nossas vidas e a vida de nossa igreja? Primeiramente, primeiro ponto, está no versículo 7 e 8, os dons são presentes do Rei vitorioso. Os dons são presentes do Rei vitorioso. Veja
O apóstolo Paulo destaca que cada um de nós recebeu a graça de Cristo. A todos nós foi dado a graça. Presta atenção, essa é uma informação importantíssima. Uma certa ocasião, eu estava no seminário fazendo aula de dons. Tinha um rapaz que ele era meio cômico. E aí nós fizemos um gabarito lá para descobrir qual era o dom. E depois o professor perguntou para cada aluno qual era seu dom. E ele falou, olha, eu descobri que eu acho que o meu dom é não ter dom. Então, na verdade isso não existe. Todos os crentes em Cristo Jesus foram capacitados com um dom espiritual. Tá certo? Todos nós fomos capacitados com um dom espiritual no momento em que recebemos a dádiva da salvação em Cristo Jesus. Talvez você possa, pastor, não sei qual é o meu dom. Isso não significa que você não tenha. Pastor, eu nunca exerci meu dom. Isso não significa que você não tenha. Mas você tem um dom que ele é útil para a edificação da igreja de Jesus. Então, esses dons foram distribuídos conforme a soberania e a generosidade do Senhor Jesus. Ele não foi dado pelo pastor, não é dado pela denominação, ele é dado por Cristo Jesus, para você um presente personalizado, pessoal, de acordo com a sua personalidade, daquele que te criou, que te conhece e sabe tudo sobre a sua vida. Ele falou, esse dom se encaixa perfeitamente na sua vida. Amém, glória a Deus. Então ele enviou o Espírito Santo ao mundo, distribuiu os dons para a edificação da igreja. Esses dons, como eu disse, são ferramentas para o crescimento, a maturidade e a unidade do corpo de Cristo. Ele enviou o Espírito Santo e distribuiu dons à sua igreja para a sua edificação. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, ó. Efésios 4, 11 e 12. E ele quem? Ele quem? Jesus. E Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então esses dons são essas ferramentas que promovem o crescimento e a maturidade e a unidade do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Cristo não subiu ao céu para nos abandonar. Cristo subiu ao céu para nos capacitar. O texto que comprova isso é o Salmo 68, 18. Olha só, ele subiu às alturas, subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo. Depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. A figura aqui é de um rei, retrata a imagem de um rei vitorioso. Um rei que saiu para uma batalha, ele venceu a batalha, ele subjugou os inimigos, ele leva cativo esses inimigos e ele traz os despojos de guerra e ele, ao chegar de volta vitorioso, aclamado pelo seu povo, ele então distribui esses despojos como presente ao seu povo. Essa é a figura do nosso rei vitorioso Jesus. Irmãos, ele veio ao mundo numa missão de libertar os cativos do pecado e da morte, que somos nós. Estando no mundo, ele foi vitorioso em vencer o pecado, ele foi vitorioso em vencer a morte. E depois ele voltou em triunfo, mas antes ele distribuiu os presentes ao seu povo, que são os dons espirituais. Amém, irmãos? Então esse salmo retrata Cristo que, ao vencer o pecado, a morte, o inferno, agora derrama sobre a sua igreja dons espirituais. Irmãos, Cristo não apenas venceu, ele compartilhou os frutos da vitória com o seu povo. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa nós pensarmos isso. Não só Jesus é vitorioso, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo declarou, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, irmãos, cada dom espiritual é um presente de um rei vitorioso.
A expressão do versículo 7 diz: e a cada um de nós foi concedida a graça. Isso, como eu já disse, mostra que ninguém fica de fora. Isso mostra que todos os crentes recebem um dom da parte do Senhor para a edificação da igreja. Cada crente tem um papel, através do seu dom, tem um papel na edificação da igreja. Você recebeu um dom da graça de Cristo como um presente de um rei vitorioso. E a pergunta é: como você está usando esse presente, esse dom, para edificar a igreja de Deus? Como você está usando aquilo que o Rei vitorioso te deu de presente, o seu dom espiritual, para edificar a sua igreja? Esses dons não foram entregues por acaso. Eles foram conquistados com sangue e com poder. E vamos entender de onde eles vêm. Como foi que isso aconteceu? O preço pago por eles. Segundo ponto, então, que destaca que o texto é esse: a libertação do pecado e do domínio do diabo são garantidas pelo Rei vitorioso. Então, os dons são presentes do Rei vitorioso, a libertação do pecado e do domínio do diabo são garantidas pelo Rei vitorioso. Versículo 9, ele diz ali no versículo 9, ele fala assim, quer ver, ó? Significa que ele subiu, senão também que descer às profundezas da terra? Irmãos, eu sei que esse texto às vezes parece um pouco obscuro o significado dele, mas deixa eu te dizer que essa descida aí significa tão somente a encarnação de Jesus. Foi quando ele veio ao mundo e se encarnou para habitar entre nós. Ele deixou a glória nos céus, veio ao mundo como homem, e como homem, ele pagou o preço da nossa redenção, trazendo assim o nosso perdão e a libertação do pecado. A sua morte na cruz foi uma vitória sobre o pecado e sobre as obras do diabo. Olha o que diz esse texto de 1 de João 3,18. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, ele se encarnou, ele veio a este mundo para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Cristo não veio apenas fazer uma visita na terra. Ele veio conquistar o inferno e resgatar os cativos. Filho de Deus tornou-se homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Filho de Deus se tornou homem para que você pudesse se tornar um filho de Deus. Note a expressão no versículo 8. Ele subiu em triunfo às alturas. Jesus, depois de morrer, vencer o diabo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 15, 54. Diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. A morte, e aí Paulo declara provavelmente o que era um hino que eles cantavam naquela época, que dizia: ó morte, onde está a tua vitória? Isso é um desafio, irmãos. É uma palavra desafiadora diante da morte. Cadê agora a tua vitória? Cadê o teu poder? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão é uma lança que pode causar ferimento. E aí esses irmãos lá do primeiro século provavelmente cantavam: cadê o seu aguilhão para nos ferir? Esse desafio, aí Paulo diz: o pecado é o aguilhão da morte. Pelo pecado entrou a morte no mundo. Pelo pecado entrou a morte no mundo. O pecado, quando Adão pecou,
A morte entrou na raça humana, a morte nos assombra, a morte está espreita, ela nos assusta, ela é uma realidade. Então, mas aquele que está em Cristo agora declara, e talvez esses irmãos no primeiro século, quando estavam no circo romano para ser comido por feras, ou numa estaca para ser queimado, talvez ali eles gritavam: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Pecado é o aguilhão da morte, que nos ferem. A lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A cruz não foi o fim, a cruz só foi a virada do jogo. A morte pensou ali, quando Jesus estava sendo crucificado, eu li essa frase, achei interessante, que o inferno celebrou por 3 dias, mas no terceiro dia a festa acabou. A morte pensou que tinha vencido, mas Jesus saiu do túmulo e declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, aleluia. Por isso que ele diz, subiu em triunfo às alturas e levou cativo muitos prisioneiros. Entre esses prisioneiros está cada um de nós, irmãos, que estava preso, algemado, em correntes terríveis ali pelo pecado, mas Jesus, ao morrer, quebrou as correntes, e ao ressuscitar, Ele nos deu nova vida, vida eterna com Ele. O pecado nos subjugava, mas Jesus comprou a briga, amém? Já parou para pensar? Ele comprou a briga, Ele desceu, Ele lutou, Ele nos libertou com o seu próprio sangue. Por isso que Ele é declarado aqui nesse texto como Rei vitorioso, que subiu em triunfo, levou cativos e deu dons aos homens. Por isso, irmãos, a morte já não tem domínio sobre nós, amém? Quem está em Cristo tem a vida eterna, João 6,47. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Terceiro lugar, a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte lhe confere o status de rei soberano. Versículo 10, mais uma vez ele diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, assim, a fim de encher todas as coisas. Irmãos, a ascensão de Cristo, ela marca então a sua entronização como Rei Supremo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, diz: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Então, quando Jesus foi ascendido ao céu, marcou a entronização como Rei Supremo. Lá em Apocalipse ele é descrito como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a obra de Cristo não terminou na cruz. Ele veio, venceu, subiu, e hoje Ele reina e governa, como está descrito aí nesse texto, acima de todo nome, acima de todos os reinos, Ele governa como o Rei Supremo do universo. Como nós responderemos a esta verdade? Como nós responderemos a esta verdade? Primeiro eu quero fazer um desafio para você. Se você ainda não foi liberto do seu pecado, se você ainda vive aprisionado pelo pecado, Jesus tem o poder para te libertar, para te perdoar e para te salvar. Pastor, será que eu preciso de Jesus? Não sei, você que tem que responder. Vou te dar algumas dicas. Você tem medo da morte? A morte te assusta? Você precisa de Jesus. Só Ele pode te dar a vida eterna.
Você vive subjugado pelo pecado? Só Ele pode te libertar. Sua vida vive sem sentido, sem propósito. E viver sem propósito é terrível. Algumas pessoas chegam a intentar contra a própria vida. Quando chegam em determinada altura da vida, ele não consegue encontrar propósito. Jesus dá sentido à vida, Ele dá propósito à vida. Se você não encontra propósito, vem em Jesus, entrega a vida para Ele. Ele dará propósito à sua vida. Então, algumas pessoas dizem, tem um vazio na alma, só Jesus pode preencher. Então, se você ainda não foi liberto do pecado, se você ainda não pode afirmar com certeza que se morresse hoje, iria para o céu, se você ainda está apenas seguindo uma religião, seguindo uma doutrina, se você só está acreditando que o ato do batismo de alguma igreja pode te salvar, você precisa de Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você já é parte do corpo de Cristo, escute bem, se você já é parte do corpo de Cristo, você deve viver para Ele, usar os dons para edificar a igreja da qual você faz parte. Irmãos, não é possível que Jesus tenha vindo ao mundo, morrido na cruz para vencer o pecado, e é necessário que Ele o fizesse assim. Que Ele tivesse ressuscitado para vencer a morte, enviado o Espírito Santo para nos equipar com dons, para que nós vivêssemos numa inércia, apáticos e sem vida. Concorda, sim ou não? Irmãos, nós já devemos lembrar, Cristo reina, Ele está conduzindo a igreja em triunfo até o dia final. A igreja já é vencedora, amém ou não? Nós não fomos salvos para ficar parados, nós fomos salvos e chamados para servir o reino governado pelo Rei vitorioso. Isso é muito forte, irmãos. Eu vou repetir, não fomos salvos para ficarmos parados, fomos salvos para servir um reino que é governado por um Rei vitorioso. Se Jesus desceu para nos resgatar, ressuscitou para nos justificar e subiu para nos capacitar, então não há desculpa para vivermos uma vida sem propósito. A igreja de Cristo não é um museu de pessoas salvas, é um exército de soldados preparados. Cristo desceu do céu, venceu o pecado, a morte, o diabo e subiu em triunfo como Rei soberano. Mas é muito interessante pensarmos que Ele não fez isso por si mesmo. Ele fez por nós, irmãos. Sua vitória garante a nossa redenção. Nos equipa com dons para cumprirmos a missão dada à igreja no mundo. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a pergunta é, o que nós vamos fazer com esta vitória? O que é que nós vamos fazer com aquilo que Ele nos deu? Você já recebeu um dom por meio da graça de Cristo. Não viva como um espectador. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço para descobrir o meu dom? E até hoje, em tantos estudos que eu fiz, eu consegui descobrir uma resposta válida mesmo para essa pergunta. A pergunta é, bote a mão na massa e você vai descobrir. Se envolve em alguma coisa e você vai descobrir. De braços cruzados, você não vai descobrir o seu dom. Você só vai descobrir qual é que foi que Deus te deu para fazer, quando você começar a fazer. Aqui na igreja nós temos vários grupos, vários ministérios. Nesse momento tem algumas irmãs lá no berçário, cuidando de criança. Talvez se fosse inverter não ia dar certo, irmãos. Quem sabe, né?
Trazer a irmã Francisca para pregar aqui, eu ir lá cuidar dos bebezinhos. Tem um grupo lá em cima, no Culto Kids. E nós temos vários grupos, líderes de célula, pessoas que recebem célula, pessoas que fazem discipulado, pessoas que servem na mídia, no som, várias coisas aqui. Ah, pastor, mas tem uma vaguinha para mim? Tem muitas. Me procure. Procure seu líder de célula. Tem sim. Se envolva. Tem aqui o pessoal da recepção. O Renato tem uma vaga para você no time dele. Talvez o Band e o Dudu também tenham uma vaga para você lá no time deles. Não fique parado. Só estou dando alguns exemplos do que nós podemos fazer. Mas, claro que os nossos dons não se limitam apenas às coisas que fazem parte do culto da igreja, mas tem a ver também com servir pessoas. Às vezes uma pessoa serve sem ter nenhum cargo na igreja. É perfeitamente possível. Em oração, em visitação. Mas, na minha experiência pastoral, aqueles que se envolvem com o corpo de Cristo, com a igreja, geralmente descobrem os seus dons e fluem neles para a glória de Deus. Preste atenção, mais uma vez. O dom é um presente que o Rei vitorioso te deu para a edificação da própria igreja. Isso é muito forte, irmãos. É um presente, mas também é uma responsabilidade. Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Cristo é o Rei que nos capacita, nos dirige e garante a vitória final. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém, glória ao Senhor. Posso te pedir para abaixar sua cabeça e fechar seu olho um pouquinho? Creio que estamos num ambiente que o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas. Quero te perguntar, você já é salvo? Você já depositou fé no Salvador Jesus? Presta atenção, não estou lhe perguntando se você frequenta uma igreja, se você é batizado, se você foi criado num lar evangélico, se você frequenta alguma igreja. Não é isso. A pergunta é muito clara, você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida. Ele te salva não pelo que você fez, nem pelo que você deixou de fazer, nem pelo que você é, ele te salva pela graça dele. Ele morreu na cruz e todos os pecados que você cometeu, ou poderá cometer, Jesus já pagou o preço. Se você crer nele como único e suficiente Salvador, ele salvará a sua vida de graça. Ele te capacitará com a dádiva do Espírito Santo, te dará um dom espiritual. O Espírito te batizará no corpo de Cristo, que é a igreja, e você vai viver uma vida completamente nova. Outra pergunta. Você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida? Ou você tem negligenciado o dom que Ele te deu? Irmãos, a conta não é prestada para mim nem para a nossa igreja. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A parábola dos talentos revela claramente que um dia prestaremos conta daquilo que Ele nos deu. Você está preparado? Essa mensagem veio oportuna na nossa vida para nos colocar algumas coisas no lugar. E Deus te dá essa oportunidade hoje. Se você não entregou a vida para Ele, entregue hoje. Entregue hoje. Fala, Pai, eu entrego a minha vida a Ti e eu quero ser salvo. Se houver alguém aqui que não tenha certeza da salvação e gostaria de sair daqui hoje, nesta certeza de que você é salvo em Cristo Jesus, eu quero orar por você. Mas você precisa fazer apenas um gesto com a sua mão, dizendo, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ore por mim. Tem alguém?
Tem alguém? Ore por mim, pastor, eu quero entregar a minha. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Pedir para o Cosme e a Silvana, pode baixar a sua cabeça, fecha. Pedir para o Cosme e a Silvana orar aqui com... Ele acabou de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Orem com ele. Pedir para a Andréia e a Josi. Essa moça que está aqui. Levanta a mão, moça. A Andréia, ela vai orar com você, tá bom? Vai orar com você nesse momento. Mais alguém quer aproveitar, tomar essa decisão hoje? Entregar a vida para Jesus? Levante sua mão. Tem mais alguém? Agora, enquanto eles oram, eu quero perguntar, você tem vivido plenamente a sua vida cristã? Presente que Deus te deu, os dons que Deus te deu para servir? Queria perguntar, tem alguém essa noite que precisa voltar aos pés da cruz e clamar por misericórdia, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a voltar e viver em honra este chamado que o Senhor me deu. Tenha misericórdia da minha vida, me perdoa os pecados e me faça viver uma vida vibrante em Cristo Jesus. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas eu queria apenas orar por você, se esse é seu caso. Pastor, eu estou precisando retomar aos pés da cruz e viver uma vida plena em Cristo Jesus. Levante sua mão, Deus está vendo, e vamos orar por você. Tem alguém nesse momento? Você seja salvo, amém, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Pastor, eu quero viver uma vida mais plena em Cristo Jesus. Eu quero viver uma vida mais adequada ao Evangelho de Jesus. Tem alguém? Levante sua mão. Glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Pastor, eu estou em falta. Eu sei que eu estou em falta, mas a partir de hoje eu quero me consertar. Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Quero orar por vocês que levantaram a mão agora nesse segundo apelo. Presta atenção. Jesus não é um rei que veio para cobrar e subjugar. Ele veio para libertar por meio da sua graça. E a Bíblia diz ali que ele é um rei generoso que distribui dons. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, é tão bom servir a Jesus. É tão bom servir o Rei Jesus. Ó Pai, antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos caminhando a Deus a perdição eterna, Pai, nós estávamos vivendo uma vida sem propósito, nós estávamos condenados pelos nossos pecados, mas hoje, ó Deus, nós podemos declarar, meu Pai, nós estamos livres em Cristo Jesus, Ele nos salvou para a sua glória, Deus. Pai, algumas pessoas levantaram a mão nesta noite dizendo, eu quero viver uma vida cristã mais vibrante, eu quero exercer meu dom espiritual, eu quero voltar, ó Deus, aos pés da cruz para servir o Rei Jesus. Pai, a partir dessa noite, pelo Teu Espírito Santo, enche essas pessoas, ó Deus, enche com Teu Santo Espírito, traz agora, ó Deus, uma alegria incontrolável em seus corações, manifesta a Tua presença em suas vidas, revela a eles os seus propósitos santos, ó Deus, revela essas pessoas, traga eles de volta aos seus braços, Pai, e possa derramar uma graça
muito abundantes sobre suas vidas e sobre todos nós nesta noite. Eu oro em nome do nosso Senhor, o nosso Rei, o Rei que governa eternamente, ó Pai, aquele a quem nós servimos, o Rei vitorioso que nos deu a vida eterna. A Ele toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.